Saber Direito desta semana é sobre o exame da ordem. Você confere um resumo da matéria de Direito Constitucional que vai cair na prova. As aulas são com o professor Paulo Ailton. Olá, tudo bem? Sou Paulo Ailton, professor de Constitucional. Estamos aqui no curso Saber Direito, aula, exame de ordem. Estamos aqui hoje nesse terceiro encontro para estudar os artigos envolvendo organização do Estado e poder legislativo. Organização do Estado dos artigos 18 a 36 e poder legislativo dos artigos 44 a 75. Começamos com a parte referente à organização do Estado. A República Federativa do Brasil, como o nome já menciona, é um país federado. Sendo um país federado, há uma descentralização política de forma que o poder soberano do Estado ele é dividido entre entes políticos, chamados entes federados, que são 4, União, Estado, DF e município. Os 4 entes federados juntos compõem a Federação Brasileira. Importante destacar que dos 4 entes federados, nenhum deles tem a chamada soberania. A soberania, ela é da República Federativa do Brasil. Embora exercida por intermédio da União, a soberania é do Brasil. União, Estado, DF, município têm parcelas de autonomia definidas na Constituição Federal. Nas provas da OAB, são abordadas essas competências, essas autonomias dos entes federados, o que cabe à União, o que cabe aos estados, ao DF e aos municípios. Importante destacar que os territórios não têm natureza autárquica. Então, cuidado com questões de prova, questões de concurso, quando se refere ao território como sendo um dos entes federados. Isso é falso. Ente federado tem natureza autárquica, são as chamadas autarquias territoriais e são vinculadas à União. A parte da Federação Brasileira, União, Estado, DF, município, regras gerais estão delineadas no artigo 18 e 19, e que compõem ali, informam a composição dos estados, bem como a composição dos municípios. Sobre os estados, hoje nós temos 26 estados no Brasil. É possível a criação e extinção de estados. No artigo 18, é regulado como é que se faz essas alterações. Para criar estados, para extinguir estados, faz-se necessário lei complementar, mas lei complementar precedida de plebiscito com a população interessada. Tivemos caso recente no Pará, em que houve um plebiscito para se dividir o estado do Pará em 3 novos estados. O povo do Pará não aprovou esse projeto. Por isso, não foi editada a lei complementar que fragmentaria o estado do Pará. Mas é importante que o candidato saiba que é possível alteração, extinção, fusão de estados. Da mesma forma, municípios. Municípios, hoje temos mais de 5.500 municípios. Para se criar novos municípios, para extinguir municípios, fundir municípios, desmembrar municípios, há um regramento um pouco mais difícil do que aquele aplicável aos estados. Para se criar municípios, primeiramente, a União deve editar uma lei complementar definindo um prazo. Esse prazo definido por lei complementar federal autoriza que os estados, dentro deste prazo, edite uma lei estadual para criar ou extinguir os municípios. Então, a criação e extinção de municípios é feita por lei estadual, mas dentro de um prazo fixado por lei complementar federal. Além desses 2 requisitos, o prazo fixado em lei complementar federal e lei estadual, é necessário ainda um estudo de viabilidade municipal e ainda um plebiscito com a população diretamente interessada. As questões envolvendo o Distrito Federal estão regradas no artigo 32. O Distrito Federal é o Distrito Federal, não é Estado nem município, embora reúna as competências dos 2 entes federados, de Estado e de município. E, como eu já tinha dito no começo, território. Território não é ente federado, tem natureza autárquica da União e sua criação depende de lei complementar na forma definida no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal. Pois bem,
Visto esses parâmetros gerais sobre federação, o artigo 19 traz algumas vedações aos entes federados. A primeira delas é vedado à União, Estado, DF, município, estabelecer cultos religiosos ou subvencionar ou embaraçar o funcionamento das instituições religiosas. O Brasil é um país laico, leigo, não confessional. Então, as instituições religiosas no Brasil têm liberdade para atuar independentemente dessa intervenção estatal. Cuidado com o artigo 19, inciso 1º, porque embora seja vedada essa influência do Estado nas instituições religiosas, é possível a realização de parcerias para atendimento do interesse público. Por exemplo, convênio entre a União e uma pastoral, acordo de colaboração ou acordo de fomento entre a União e uma pastoral, entidades religiosas em geral. Mas toma cuidado, porque isso não configura uma subvenção, um embaraço do funcionamento, mas apenas uma parceria para atender o interesse público. Entre essas vedações do artigo 19, temos o inciso 2º, que é vedado à União, Estado, DF, município, recusar fé pública aos documentos. Os documentos, em geral, emitidos pelos entes federados, têm uma fé pública relativa. Imagine que Minas Gerais fosse ficar recusando fé pública às notas, às moedas emitidas pela União, via Banco Central. Da mesma forma, uma carteira de identidade que é emitida pelo Estado, uma Carteira Nacional de Habilitação, que é emitida por um DETRAN, ela vale em todo o território nacional, dada essa fé pública do artigo 19, inciso 2º. E, por último, no artigo 19, inciso 3º, trata do importante princípio da isonomia federativa. É vedado aos entes federados estabelecer diferenciações, tratamentos diferenciados entre os brasileiros. Dá um tratamento, por exemplo, para um baiano e um tratamento diferenciado para um mineiro, um carioca para um capixaba. O Brasil, todos os estados têm o mesmo tratamento, sendo vedado o tratamento diferenciado entre os brasileiros. Isso se replica, por exemplo, em tributário, sendo vedado a tributação conforme a origem ou destino de bens e pessoas. Da mesma forma, em licitações públicas, é vedado fazer tratamento diferenciado entre os licitantes em razão da sede ou naturalidade da licitante. Enfim, um princípio decorrente da isonomia da igualdade. Outro ponto sobre a federação, que também é muito abordado, são as dominialidades dos bens públicos. O artigo 20 traz aqueles bens que pertencem à União, enquanto o artigo 26, os bens integrantes do domínio estadual. Importante o candidato dar uma lida no artigo 20. Lá informa, por exemplo, a questão da dominialidade das águas. As águas, rios, lagoas em geral, podem pertencer ou à União ou aos estados, ou ao DF, se for o caso. De regra, as águas, os recursos hídricos que estiverem localizados apenas no domínio, no território estadual, são considerados águas estaduais. Aqueles rios que passarem por mais de um estado, servirem de divisa ou fronteira, esses rios são considerados rios federais. Então, do ponto de vista de recurso hídrico, há a chamada dupla dominialidade dos recursos hídricos, estadual ou federal. Lembrando que todas as águas subterrâneas, os aquíferos em geral, são estaduais. Ainda no artigo 20, merece destaque outros bens que pertencem à União. Por exemplo, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Terra tradicionalmente ocupada por índio está definida no artigo 225 da Constituição Federal. Aos índios são assegurados o uso, usufruto dos recursos minerais, hídricos disponíveis nas terras indígenas, mas a propriedade dessas terras pertencem à União. Da mesma forma, os recursos minerais, inclusive do subsolo, todos pertencem à União. Um particular, quando encontra uma jazida de diamante, de ouro, minérios em sua propriedade, aquele minério pertence à União, independente da dominialidade da terra onde foi encontrado.
Ainda sobre essas questões dos entes federados, um tema muito recorrente, aliás, um dos 3 pontos mais abordados na prova da OAB envolve a questão das competências dos entes federados. As competências dos entes federados se dividem em competências administrativas, que são exigências de fazer ações exigidas dos entes federados, e aquelas competências legislativas, que são atividades que, como o nome já diz, envolve a elaboração de normas sobre determinados assuntos. Um candidato ao exame da ordem necessariamente precisa conhecer essas diferenciações. Imagine se um advogado afirmasse que um município poderia legislar sobre direito penal ou que cada estado pudesse ter seu próprio Código Civil. Isso seria um erro grosseiro. Por isso que é um tema muito abordado nas provas da OAB. Sobre competências, esse tema tão importante, a Constituição divide aqueles bens de interesse, aquelas competências de interesse federal, de interesses nacionais, que normalmente envolvem questões de soberania nacional, questões estratégicas, que estão divididas no artigo 21 e 22. Então, quando se falar em competências da União, olhe para o artigo 21 e 22. No artigo 21, tem as competências administrativas da União, aquelas ações que são exigidas do Poder Público Federal, enquanto que no artigo 22 continua com a União, só que agora para legislar sobre aqueles assuntos que o Constituinte definiu como normas federais. No artigo 23 e 24, tem as chamadas, no artigo 23, competência administrativa comum. Aí não é mais só para a União, aí é para União, Estado, DF, município. No artigo 23, o nome já diz, competências comum. São aqueles assuntos que todos os entes federados devem, no espírito colaborativo, se unirem para que sejam alcançados aqueles propósitos. No artigo 24, você tem as competências legislativas concorrentes. As competências legislativas concorrentes excluem os municípios. Na legislativa concorrente, só entra a União, Estado, DF. Município não participa da competência concorrente. Então, resumindo, sobre competências, há aquelas da União no artigo 21 e 22. Ora para a União executar, administrar, ora para a União legislar. E há aquelas competências dos demais. No artigo 23, as chamadas competências materiais administrativas comum. E no artigo 24, competência legislativa concorrente para tratar sobre isso. Nesse nosso breve encontro, falarei aqui por alto um dos principais pontos do artigo 21. No artigo 21, quando o candidato for dar uma lida, ele deve se atentar para a preponderância de interesses estratégicos nacionais. Por exemplo, autorizar o trânsito de forças estrangeiras no Brasil. Cabe ao Congresso, por lei, autorizar isso. Da mesma forma, por exemplo, instalar uma base militar no Brasil. Imagina uma base militar estrangeira, imagina, sempre temporária, mas imagina que se um município pudesse autorizar isso, estaria se intrometendo na soberania nacional que o Constituinte definiu que cabe à União, em nome do Brasil, fazê-lo. Então, questões, por exemplo, declarar guerra, celebrar paz, relacionamento com governos estrangeiros, por exemplo, autorizar o trânsito de forças militares estrangeiras no Brasil, são competências federais. Ainda continuando, temas recorrentes e atuais que são de competência federal, a emissão de moeda, controle de reservas cambiais. Você tem que lembrar que no Brasil, cada estado não tem sua moeda, cabe à União legislar e cuidar desses assuntos monetários. Da mesma forma, a questão da fiscalização, da produção e o comércio de material bélico, armas. Então, quem quer tirar um porte de arma, posse de arma, deve procurar um órgão da União, ou a Polícia Federal, ou o Exército, a depender da natureza do porte, da posse que se requer. Mas é sempre a União. A Polícia Civil, órgão estadual, não tem competência para lidar com essas questões de armamento. E ainda,
Outras questões ainda estratégicas que estão nesses artigos que eu me refiro da União, no artigo 21 para fazer, no artigo 22 para a União legislar. Questões, por exemplo, de telecomunicações, informática, questões referentes ao transporte aéreo, transporte marítimo, por exemplo, o serviço postal. São questões altamente estratégicas para a segurança nacional, telecomunicações, por isso que são criadas essas autarquias especiais, por exemplo, a Anatel, para bem regular essas atividades de telecomunicações. Ainda sobre essas competências federais no artigo 21, eu chamo a atenção para o artigo 21, inciso 16. Compete à União exercer a classificação indicativa dos programas e diversões públicas. Não confunda isso com censura. Censura é vedado pela Constituição Federal, mas é possível a classificação indicativa dos programas de diversões públicas em geral. Ainda sobre essas competências da União, questões, por exemplo, de imigração, questões de nacionalidade, questões, por exemplo, de controle de área indígena. Tudo isso envolve questões federais. A União, além dessas atividades, ela também vai, de alguma forma, colaborar nas competências comuns, porque é União, Estado, DF, município. No artigo 23, quando o candidato for ler, ele deve se atentar que lá não são interesses somente da União. Por exemplo, educação, meio ambiente, assistência aos deficientes físicos, zelar pela Constituição Federal, cuidar da fauna, da flora, moradia para as pessoas, cuidar do abastecimento alimentar. Veja, a quem interessa que o povo não tenha fome, que o povo tenha moradia, que o povo tenha educação, que o povo tenha acesso à cultura, tecnologia. Isso interessa aos 4 entes federados. Por isso que essa competência está no segundo grupo de todos. Por último, dessas competências dos entes federados, há a competência legislativa concorrente, na hora de legislar sobre esses assuntos. A União, Estado e DF legislam, estão lá no artigo 24. No artigo 24, quando o candidato for estudar, ele deve sempre tentar comparar com o artigo 22, porque o artigo 22 são as competências privativas da União. Somente a União pode executar, legislar, podendo delegar apenas questões específicas para os estados, por meio de lei complementar. Já no artigo 24, na competência legislativa concorrente, a União legisla sobre normas gerais e os estados complementam essas normas. Enquanto a União não legislar, os estados podem legislar livremente, mas se a União legislar depois, a norma estadual terá a sua eficácia suspensa naquilo que for contrário à norma federal. Esses detalhes estão nos parágrafos do artigo 24. Sobre essas organizações dos entes federados, é importante também atenção para as súmulas vinculantes do Supremo que tratam desse assunto. Por exemplo, a súmula vinculante 2, para legislar sobre bingo, somente a União, porque o artigo 22 diz que compete à União legislar sobre sistemas de consórcio e sorteio. Então, se algum município quiser legislar sobre bingo, não poderá. Ainda que essa lei seja feita, ela poderá depois ser declarada inconstitucional e ter sua aplicação suspensa. Da mesma forma, eu chamo a atenção para a súmula vinculante 38. Municípios podem legislar sobre o horário de funcionamento do comércio local. São questões locais. O município pode, mas não vai se aplicar para atividade bancária, porque atividade bancária é competência da União. Ainda sobre essas súmulas vinculantes, eu chamo a atenção para a súmula vinculante 49, que também trata dessa questão municipal. É vedada aos municípios, a pretexto de legislar sobre o comércio local, proibir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Por exemplo, tem município que diz, olha, se instalar uma padaria, um açougue num quarteirão, fica proibida a instalação num raio de tantos metros. Isso é proibido, isso afronta a livre concorrência e a iniciativa privada. Com base em todas essas explicações, nessas legislações, nesses artigos que eu me referi, vamos dar uma olhada nas questões que podem ser abordadas sobre isso.
Sobre a organização do Estado na Constituição Federal de 88. Letra A. Os estados e o DF podem legislar para autorizar bingos. Na letra B. Os estados e municípios podem legislar para determinar que operadoras de telefonia instalem bloqueadores de celular em presídios. Na letra C, município pode legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. E na letra D, somente a União pode legislar sobre direito penal e penitenciário. Vejamos essas alternativas. Na letra A, ela está errada porque somente a União pode legislar sobre bingo. Então, o Estado e DF não poderia. Na letra B, Estado e município pode legislar para regular ou impor obrigações com operadora de telefonia. Telefone envolve telecomunicações. Ainda que a lei seja boa, há que se observar a competência para editá-la. Então, o Estado e município não podem editar leis afetando operadoras de telefonia. Essa lei, embora boa, é inconstitucional. Na letra C, município pode legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. É o que diz a súmula vinculante 38. Poderia. E na letra D, a União que legisla sobre direito penal, mas direito penitenciário, cuidado, é competência concorrente. Estado e DF também podem legislar de forma complementar no regime, no sistema penitenciário. A alternativa correta fica a letra C. Pois bem, vistas essas questões da organização do Estado, União, Estado, DF, município, é bom o candidato também se atentar para as questões de intervenção federal. Estão definidas no artigo 34 a 36. A União pode intervir nos estados, DF e em municípios localizados em territórios federais. Já os estados só podem intervir nos seus próprios municípios. Enfim, uma leitura do artigo 34 a 36 é um tema que vale a pena para que o candidato não se surpreenda com questões sobre intervenção federal. Pois bem, eu vou pular a questão da administração pública, do artigo 37 ao 43. Mas como cai na sua prova direito administrativo, é importantíssimo que o candidato, até para se preparar melhor para a prova de direito administrativo, dê toda a atenção necessária para o artigo 37, um trecho da Constituição Federal que é destinado especialmente para regular o funcionamento da administração pública, com princípios, regras gerais de criação de entidades, autarquias, fundações, com questões de licitação, questões de improbidade, questões de responsabilidade civil do Estado, enfim, temas variados que são abordados na prova de direito administrativo. Continuando a nossa abordagem dos estudos, a gente passa agora a estudar a organização dos poderes, o que é executivo, legislativo, judiciário. É importante destacar que há esse sistema de freios e contrapesos no direito norte-americano, check and balance, ou no Brasil, como é chamado, princípio da separação dos poderes, embora tecnicamente correto, o mais adequado seja separação das funções de Estado, mas enfim, a separação dos poderes é cláusula pétrea. União, Estado, DF, Legislativo, Executivo e Judiciário tem cada um suas funções típicas, mas atipicamente também exerce outras funções. Por exemplo, o Legislativo também julga o crime de responsabilidade do presidente da República. O Legislativo também administra, quando abre um concurso, uma licitação pública. Da mesma forma, judiciário excepcionalmente legisla, quando edita o seu regimento interno, interna corporis. Judiciário também executa, quando abre concurso, licitações. O executivo também atipicamente legisla, quando o presidente edita uma medida provisória. Legislativo também pode fazer um julgamento administrativo. Enfim, são funções típicas, mas atipicamente cada poder também exerce. O poder legislativo é o primeiro que estudaremos. Poder legislativo, ele tem como função típica legislar e fiscalizar. Fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos, porque
desde uma caneta, até um veículo, até um satélite que o poder público compra, tudo é custeado com tributos, impostos, taxas em geral que o povo paga, que o povo acaba pagando. Por isso, a aplicação desses recursos tem que ser controlada. O povo elege os parlamentares para legislar e também fiscalizar a aplicação desses recursos. É o que se chama controle externo. Está lá no artigo 70 a 75 da Constituição Federal. Pois bem, eu vou falar agora, nesse restante desse trecho da aula, as questões gerais sobre poder legislativo, um dos 3 temas mais abordados na prova da FGV. Sobre poder legislativo, é importante você lembrar que o Legislativo Federal é bicameral, Câmara dos Deputados e Senado. Não há hierarquia entre as duas casas. Juntos formam o Congresso Nacional. Nos estados DF e município, o Legislativo é unicameral. No DF, nossa Câmara Legislativa. Nos estados, as Assembleias Legislativas. Nos municípios, as câmaras de vereadores. A nossa Constituição Federal, ao tratar do Congresso Nacional, define o presidente como sendo aquele que é o presidente do Senado. Então, o presidente do Congresso é o presidente do Senado Federal. Da mesma forma, existe a mesa diretora do Congresso, que tem entre os seus membros da Câmara e do Senado, com um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo no período subsequente. É importante que o candidato dê atenção para o artigo 44, 45, para o artigo 57 e 58 da Constituição, que trata desses assuntos que estamos analisando. Então, o Congresso, o seu presidente é o presidente do Senado, há a sua mesa diretora, e existe ainda as comissões parlamentares. As comissões parlamentares, existem aquelas permanentes e há aquelas temporárias. As comissões permanentes são previstas em regimentos na própria Constituição Federal, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento, Comissão de Educação, Comissão de Meio Ambiente, enfim, vai e vem legislatura e trocam-se os seus representantes. Já as comissões temporárias são criadas para uma finalidade específica. Um exemplo, e que é muito abordado em prova, são as chamadas comissões parlamentares de inquérito. A CPI está regulada no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e na Lei 1579 de 1952. As CPIs, é importante que se diga, são órgãos, então, do Legislativo que não têm competência jurisdicional, não julgam, têm atividade investigativa. Uma CPI, para ser criada, ela depende de requerimento de, no mínimo, 1/3 da Câmara, se for uma CPI na Câmara. Se for uma CPI no Senado, requerimento de, no mínimo, 1/3 do Senado. Pode ser uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, hipótese em que há exigência de 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado. As CPIs, elas têm por objeto apurar fato determinado, investigar fato determinado. Pode ser mais de um fato, desde que sejam precisados. Não se pode abrir uma CPI para apurar fatos genéricos. Ainda sobre a questão de CPI, o prazo. O prazo também deve ser determinado, admitindo-se prorrogações, mas nunca ultrapassando a legislatura, período de 4 anos. A CPI, ela tem poderes, como eu disse anteriormente, de investigação. CPI não julga, investiga. E, nas provas, é muito abordado qual é o limite desse poder de investigação da CPI. As CPI, elas têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Cuidado com essa expressão. Poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Mas, quando a própria Constituição Federal pede que seja um juiz que tome aquela providência, a CPI não vai poder. Vou exemplificar os temas que são mais abordados aí sobre CPI. A CPI não pode fazer aquelas atividades que o próprio Constituinte exigiu que fosse um juiz. Por exemplo, a CPI não pode determinar prisão preventiva, prisão temporária. CPI não pode determinar interceptação, monitoramento telefônico. A CPI não pode quebrar a inviolabilidade domiciliar.
CPI não pode limitar o direito de locomoção dos seus investigados. Por exemplo, determinar uma condução coercitiva, por exemplo, de um investigado. A CPI também não poderia violar ou restringir o direito de propriedade, determinando um arresto, um sequestro dos bens dos investigados. Mas algumas atividades a CPI pode executar na sua atividade investigativa. Cai muito em prova, CPI pode efetuar a quebra do sigilo fiscal, bancário e de dados dos seus investigados. Ao quebrar o sigilo fiscal, bancário e de dados, a CPI o faz diretamente mediante decisão motivada, sem precisar da interferência ou da prévia autorização judicial. Então, recapitulando, a CPI pode determinar a quebra do sigilo fiscal, bancário e de dados, inclusive os dados telefônicos, aqueles registros de ligações efetuadas pelos investigados. Mas não confunda quebra de dados telefônicos com monitoramento telefônico. A interceptação telefônica, o Constituinte exigiu, no artigo 5º, no inciso 11, que somente juiz possa determiná-lo, ainda para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vejamos aqui algumas questões que podem ser abordadas sobre esse tema. Vejamos. De acordo com a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, uma comissão parlamentar de inquérito. Quando falar sobre CPI, relembro, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Vejamos. Letra A. Pode realizar, sem ordem judicial, a interceptação telefônica dos investigados. Na letra B, pode quebrar, sem ordem judicial, o sigilo fiscal, bancário dos investigados. Na letra C, pode determinar a prisão preventiva ou a condução coercitiva dos investigados. Na letra D, pode determinar a busca e apreensão de documentos no escritório do investigado. Vejamos essas alternativas, todas elas exigem uma autorização judicial, menos a letra B. A letra B autoriza que a CPI diretamente, como eu já tinha mencionado anteriormente, possa, sem ordem judicial, quebrar o sigilo fiscal e bancário dos investigados. Então, alternativa correta, letra B. Bem, para que possamos encerrar essa parte aí do legislativo, é importante também destacar as questões afetas às imunidades parlamentares, que estão lá no artigo 53. Quando um parlamentar se expressa, é a vontade do povo que está sendo externada. Nenhum parlamentar caiu de paraquedas no Congresso Nacional. Todos foram eleitos com base na vontade popular. Então, quando um parlamentar está falando, quem está falando é a vontade do povo. Por isso, de acordo com o artigo 53 da Constituição Federal, os parlamentares são invioláveis, imunes, civil e penalmente por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. Mas cuidado! Não existe direito absoluto. Se um parlamentar usa essa proteção para atacar gratuitamente alguém de forma dissociada do mandato parlamentar, essa proteção não vai subsistir. Exemplifico. Um parlamentar eventualmente chega em casa depois de trabalhar e acaba ofendendo a esposa, fazendo algum tipo de violência moral, com palavras, expressões. Nesse caso, ele não é imune, ele responderá criminalmente pela sua conduta. Já quando, no exercício da atividade parlamentar, perceba, dentro ou fora do Congresso, ele diz alguma coisa, externa sua opinião, o parlamentar está imune. Então, sobre a imunidade material do parlamentar, ela abrange palavras, votos e opiniões, dentro ou fora do Congresso, desde que relacionadas à atividade parlamentar. Ainda que o parlamentar esteja de férias, numa praia, começou a debater um projeto de lei com determinado eleitor, ali naquela conversa, ele está protegido pela imunidade material. Ah, mas está fora do Congresso. Está falando como um parlamentar, mesmo fora do Congresso.
Ainda sobre os parlamentares, no artigo 53, a nossa Constituição traz algumas proteções adicionais. O parlamentar não pode ser preso, a não ser em flagrante delito de crime inafiançável. Essa proteção ela existe a partir da diplomação. O Supremo, recentemente, tem autorizado a aplicação de medidas diversas da prisão, do artigo 319 do Código de Processo Penal para parlamentares. Mas, se essas medidas, de alguma forma, afetar o mandato parlamentar, a Casa Legislativa deve ser consultada. Então, recapitulando, parlamentar pode ser preso só em flagrante delito de crime inafiançável. Efetuada a prisão, o auto de prisão deve ser encaminhado em 24 horas à respectiva casa do parlamentar, que, por maioria de seus membros, deliberará sobre a prisão. Ainda sobre essas proteções parlamentares, há a chamada imunidade processual. O parlamentar, a partir da diplomação, ele responde com prerrogativa de foro criminal no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Supremo fez uma revisão dessa proteção constitucional, decidindo que essa prerrogativa de foro ela só existe para atos praticados no exercício do mandato relacionado com o mandato. Se o parlamentar praticar um ato no exercício do mandato relacionado com o mandato, ele vai responder no Supremo. Uma vez recebida a denúncia, a Casa Legislativa é oficiada e poderá, por maioria de seus membros, por iniciativa do partido político nela representado, requerer ao Supremo a sustação daquela ação penal. Chamo a atenção para que o examinador, para que o candidato não se atrapalhe. Se uma pessoa está respondendo um processo criminal e vem a ser eleito, aquele processo que está correndo em primeiro grau, continua correndo em primeiro grau. Diferente daquela pessoa que é eleita parlamentar, depois da diplomação, no exercício do cargo, pratica uma conduta relacionada ao cargo. Nesse caso, ela responderá no Supremo e o Supremo, recebida a denúncia, vai fazer aquele aviso à Casa Legislativa. Ainda no artigo 53, a Constituição traz algumas outras proteções para o parlamentar. Essas imunidades a que eu acabei de descrever, elas não são da pessoa do parlamentar, elas são do cargo, é próprio ofício, em razão do cargo, e não um benefício pessoal para aquele indivíduo. Então, o parlamentar, quando está no exercício do cargo, tem essas proteções. Se eventualmente é licenciado, se eventualmente ele é suplente, se eventualmente ele perde o mandato, ele perde essas prerrogativas parlamentares, essas imunidades parlamentares. Ainda sobre essa parte geral do processo legislativo, é importante destacar as questões afetas ao controle externo. Veja, o legislativo tem essa função precípua, típica, de legislar e fiscalizar as contas públicas. O congressista, anualmente, ele aprova as leis orçamentárias que são propostas pelo presidente da República e cabe ao presidente da República cumprir essas leis orçamentárias. O descumprimento desse ciclo, se um presidente descumpre a lei orçamentária, vai estar gastando dinheiro do povo sem autorização legal. Isso configura crime de responsabilidade, uma violação à Constituição Federal. Por isso, é importante que se observe essa questão do ciclo orçamentário. O presidente propõe os projetos de lei orçamentária, o Congresso aprova a lei orçamentária e o presidente cumpre a lei orçamentária. No ano seguinte, surge o chamado controle externo. No ano seguinte, o presidente da República, no prazo de 60 dias do início da sessão legislativa, deve prestar contas ao Congresso Nacional dos recursos gastos no ano anterior. Essa prestação de contas é apresentada ao Congresso. O Congresso é quem vai julgar as contas do presidente da República. O Congresso, ao receber essas contas, pede um parecer do TCU, um parecer não vinculante, opinativo. O parecer é emitido no prazo de 60 dias e o Congresso termina de julgar essas contas do presidente. O candidato tem que tomar cuidado
para que não confunda julgamento das contas do presidente com julgamento das contas dos responsáveis por dinheiro público. As contas do presidente da República, as contas do gasto orçamentário do poder público são julgados pelo Congresso, diferentemente dos demais gastos. Um servidor público que cuida de uma licitação, uma diária de viagem, um carro que é adquirido, enfim, os gestores públicos, presidentes de autarquia, fundações, os ministros, todas as outras autoridades, gestores públicos que lidam com dinheiro público, ao contrário do presidente que tem suas contas julgadas pelo Congresso, essas outras autoridades terão suas contas julgadas pelo TCU. Então toma cuidado que o TCU, em relação às contas do presidente, emite um parecer. Quem julga é o Congresso. Já em relação aos demais gestores e responsáveis pelos dinheiros públicos, quem julga é o próprio Tribunal de Contas. Os julgamentos das contas pelo Tribunal de Contas, quando há condenação, geram um título executivo extrajudicial, porque o TCU, embora seja uma corte de contas, não integra o Poder Judiciário. É um órgão auxiliar do Congresso Nacional no controle externo. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, também se repete esse ciclo, esse controle orçamentário e essa prestação de contas subsequente. No âmbito dos estados, isso é feito pelo governador e a Assembleia Legislativa. E como órgão auxiliar, existem os tribunais de contas estaduais. O TCU tem 9 ministros, que são equiparados a ministros do STJ. Já no âmbito dos estados, são 7 conselheiros. Então, existe o TCU, que atua no controle externo no âmbito federal. Existem os tribunais de contas estaduais, que atuam nesse controle orçamentário estadual. No Distrito Federal, existe o TCDF. Chama a atenção para as questões dos municípios. A nossa Constituição Federal, no artigo 31, proibiu a criação de novos tribunais de contas municipais. Perceba, proibiu a criação, não a existência. Então, nos municípios que já tinham tribunais de contas municipal, continuam. A partir de 88, praticamente todos os municípios são assim, a partir de 88, os municípios que não têm tribunal de contas municipal acabam pedindo apoio, então, aos tribunais de contas dos estados. Lembrando que quando esse controle de contas é feito no âmbito municipal, aquele parecer que é emitido no controle das contas, que no âmbito federal o TCU emite e o Congresso julga. O TCU emite esse parecer, mas é um parecer opinativo. O Congresso, quando julga, é livre para julgar. Já no âmbito municipal, o prefeito, quando manda as contas para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores escuta o Tribunal de Contas. E a posição do Tribunal de Contas é vinculante para a Câmara de Vereadores, que só pode recusá-lo mediante 2/3 de seus membros. Enfim, nessa parte de poder legislativo, eu chamo a atenção ainda para a questão da composição. Como eu disse no começo, o Congresso Nacional é formado pela Câmara, pelo Senado, tendo como órgão auxiliar o Tribunal de Contas. E algumas provas são indagadas as principais diferenças da Câmara e do Senado. A Câmara dos Deputados, o mandato de um deputado é de 4 anos, uma legislatura, ao passo que o mandato de um senador é de 8 anos, 2 legislaturas. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional. Aliás, todos do legislativo são eleitos pelo sistema proporcional, menos senadores. Senadores são eleitos pelo sistema majoritário simples. Ainda, a Câmara dos Deputados representa o povo, enquanto que o Senado vai representar os estados e o Distrito Federal. Sobre a Câmara dos Deputados, a nossa Constituição Federal não fixa o número de deputados, mas diz o número mínimo e o número máximo que cada estado pode possuir. Cada estado não terá menos do que 8, nem mais do que 70 deputados. Por exemplo, o Distrito Federal, nós temos 8 deputados federais. São Paulo, um estado mais populoso, tem 70 deputados federais. Já território, como eu disse no começo da aula, territórios não é ente federado, tem natureza autárquica, mas território vai ter número fixo de 4 deputados federais. Já os senadores
são eleitos 3 senadores para cada estado e para o Distrito Federal. Como nós temos 26 estados mais o DF, dá 27. 27 com 3, 81 senadores. Os senadores são eleitos para um mandato de 8 anos, mas cuidado, a eleição é de 4 em 4 anos. A cada 4 anos, elegemos um senador. Depois dos mais 4, elegemos 2 senadores. Então, há uma intercalação. Um senador fica 8 anos e outro fica 8 anos, mas sempre intercalado. Na última eleição, elegemos, então, 2 senadores. Daqui 4 anos, vamos eleger um. Ficam 8 anos, depois esse vai ficar 8 anos também, mas intercalado as eleições 4 e 4. Vamos olhar aqui a abordagem que é feita sobre esse tema em provas da UAB. De acordo com a estrutura do Poder Legislativo na Constituição Federal de 88, cada estado e o Distrito Federal elegerão pelo sistema majoritário 3 senadores com mandato de 8 anos. Na letra B, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões, atos e votos no exercício do mandato. Na letra C, a imunidade material do parlamentar é restrita às manifestações proferidas dentro do recinto do Congresso Nacional. E na letra D, configura crime de desobediência a negativa de comparecimento de um ministro de Estado convocado pela Câmara ou Senado. Vejamos cada uma dessas alternativas. Na letra A, cada estado e o DF elegerão pelo sistema majoritário simples. O mais votado é eleito. Então, 3 senadores com mandato de 8 anos. Essa regra pode ser extraída também dos artigos 44 e 45 da Constituição Federal. Na letra B, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões, atos, votos no exercício do mandato. Veja, atos não. Já tivemos casos em que deputados efetuaram disparo de arma de fogo dentro do Congresso Nacional. Ao parlamentar, quando pratica um ato, e não meramente uma palavra, voto, opinião, esse parlamentar responde pelos atos que praticarem. A imunidade material do parlamentar é para liberdade de exteriorização do seu pensamento, não para a prática de atos delitivos. Na letra C, a imunidade material do parlamentar é restrita às manifestações proferidas dentro do Congresso. Como eu já tinha dito anteriormente, o parlamentar pode atuar nessa condição de parlamentar mesmo quando está fora do Congresso Nacional, quando está, por exemplo, numa passeata, quando está reunido com outras autoridades, quando vai dar uma entrevista. Então, mesmo que quando esteja fora do Congresso Nacional, ele está protegido ainda pela imunidade material, desde que aquela palavra, opinião, voto esteja relacionada à atividade parlamentar. Na letra D, configura crime de desobediência negativa de comparecimento de um ministro de Estado. No artigo 50 da Constituição Federal, é definido como crime de responsabilidade essa recusa de comparecimento de um ministro de Estado ao Parlamento Nacional. Então, o que torna errada essa alternativa é a expressão desobediência, que está no lugar de crime de responsabilidade. Então, o gabarito fica a letra A. Cada estado e o Distrito Federal elegem 3 senadores. Cada senador é eleito com 2 suplentes. Então, se um senador se ausenta para ocupar algum cargo, vem a renunciar, o senador já foi eleito com 2 suplentes. Não chama o senador, o próximo candidato mais votado. A suplência já é eleita junto com o próprio senador. Pois bem, nós vimos aqui as principais questões de organização do Estado: União, Estado, DF, município. É importantíssimo que o candidato se atente para as questões de competências da União, artigo 21 e 22, e das competências dos demais entes, juntamente com a União, artigo 23 e 24. É importantíssimo que o candidato se atente para as regras do artigo 22, aqueles assuntos que somente a União pode legislar: direito penal, direito civil, direito eleitoral, direito do trabalho, direito processual.
Isso, no caso concreto, nos julgamentos dos casos concretos, há várias aplicações dessas disposições. Exemplifico. Um Estado, por exemplo, não pode dar porte de arma funcional para os seus servidores estaduais. Somente a União pode legislar sobre porte de arma. Outro exemplo, os estados, municípios, não podem legislar sobre gratuidade de estacionamento em área privada. Porque se o estacionamento está numa área privada, vamos imaginar que tem município que legisla dizendo, olha, se alguém se internar no hospital privado, se alguém for fazer compras num shopping e gastar acima de determinada quantia, haverá gratuidade para o estacionamento. Essa lei é inconstitucional, porque envolve direito de propriedade. Só a União pode legislar sobre direito de propriedade, porque é um desdobramento de direito civil. Ainda sobre esses pontos principais de legislação e de competências, é importante se lembrar também que a União tem a sua Polícia Federal, sua Polícia Judiciária, mas a Polícia Militar e a Polícia Civil são órgãos de segurança pública estadual. Cada estado cuida dos seus policiamentos, Judiciário e a Polícia Administrativa Militar, dentre outras. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque no Distrito Federal há uma excepcionalidade. No Distrito Federal, cabe à União manter a Polícia Civil, PM e Bombeiro do Distrito Federal, tendo em vista que aqui é a sede do governo federal, representações diplomáticas, daí o interesse da União em custear esses órgãos de segurança pública. Da mesma forma, cada estado cuida do seu Tribunal de Justiça, cada estado cuida do seu Ministério Público. No Distrito Federal é diferente. No Distrito Federal, TJDFT e Ministério Público do Distrito Federal são mantidos pela União. Destaco ainda a questão da legislação sobre seguridade. Seguridade é um conjunto de ações que envolve saúde, assistência e previdência. É um tema bem recente, atual, que pode ser abordado nas suas provas. Compete à União legislar sobre seguridade, sobre essas regras gerais de seguridade social. Ao passo que, para legislar sobre saúde, assistência e previdência, a competência é legislativa concorrente. Então, repetindo, Seguridade Social é a União quem legisla. Seguridade Social é a União. Previdência Social se insere na competência legislativa concorrente, União, Estado e DF. Lembrando que na competência legislativa concorrente, a União cuida de normas gerais, enquanto que os Estados e DF complementam essas normas federais. Muito obrigado. Continuamos na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.